Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Falando Horrores. E hoje eu vou te contar a história de uma mulher que se banhava em sangue para ficar jovem. Será que isso é verdade mesmo? A gente nunca vai saber. Essa história se passa lá por 1560 a 1614 e é de uma mulher que é considerada a maior serial killer da história e a primeira também. Ela já tem a história como um mito, como uma lenda mesmo, de tão surreal que é. Ela tá presente no livro Guinness World Records como a serial killer mais prolífica também da história, com mais de 60 mortes por aí, hein, gente? Que loucura. E esse é o Arquivo Macabro, onde eu vou te contar um crime real. Esse já tá beira de lenda também. E na escala medo, ela tá um zero, porque eu acho que tá bem tranquilo. Mas você que vai me dizer isso depois nos comentários. E quem foi essa mulher, né? Elizabeth Bathory. Já vou adiantar, eu não sei falar muito bem os nomes, mas eu vou tentar aqui. Nasceu em 7 de agosto de 1560. Uma leonina, pra quem acredita, né? Já fiquei sabendo. E ela veio de uma família muito, muito rica, com muito acesso à educação, às melhores coisas da vida. Então ela falava mais de um idioma, era muito inteligente e também considerada bonita pelos padrões da época, tá? Nem tudo era flores na vida de Elizabeth, apesar de tudo. Ela sofria muito de crises epiléticas. E também, assim, pelos pais dela serem primos, tem uma disponibilidade de anomalias na saúde, né. Então ela tinha uma inclinação à loucura, uma saúde um pouco mais fraca, o que é bem normal a gente ver ali pelos Targaryens, né. Testemunhava muitas violências, sabe. Uma vez diz que ela testemunhou um homem ser costurado ao estômago de um cavalo. E, gente, ela se divertia muito nisso, tá, já demonstrando aí um lado da personalidade dela preocupante. Como já mencionei pra vocês, retratos da época mostram que Elizabeth era muito bonita, além de rica, né, uma nepo baby com tudo de bom. Então ela ficou noiva aos 10 anos de idade de Ferenc Nanaste, gente, é esse de nome que eu sei falar, hein. Ele tinha 15 anos. Com isso, ela se mudou para o palácio do pretendente e começou a aprender as coisas que precisava, né, como administrar as propriedades dele, a contabilidade, que ela teria que fazer futuramente. Há boatos de que ela se envolveu com um camponês ali e ficou grávida. E seu pretendente descobriu e fez o quê? O que você acha? Ele castrou o cara e jogou para os cães. E ela foi separada da criança, então a gente nunca sabe. Quando ela completou 14 anos, os dois se casaram, em 8 de maio de 1574. Uma festa simples, apenas para 4.500 convidados. Durou 3 dias. E sabe o que ele presenteou a noiva, a esposa agora, né? Um castelo. O castelo de Casti. Gente, eu não sei falar. Tá, vou botar aqui o nome. Que era um castelo com arquitetura gótica no topo de uma colina. Esse castelo aí ia ser o palco das atrocidades que ela ia cometer. A Elizabeth me lembrou muito a Dimitrescu a personagem lá do jogo Resident Evil Village. O que vocês acham? E agora, os dois formavam o casal mais poderoso, rico, o casal do momento mesmo. E agora era esperado que eles tivessem filhos, só que não foi assim que aconteceu. Demorou 10 anos para eles terem o primeiro filho. Por que isso? Porque logo depois do casamento, 3 anos depois ali, teve uma guerra com a Hungria contra os otomanos. Ferenc também podia pedir divórcio, né, porque demorou pra ter filho, acreditava que talvez ela era infértil. Mas em 1585 nasce a primeira filha, a Ana. Logo depois veio mais 5 filhos. Daí, estava feito, né, já estava com os filhos ali. Porém, veio outra guerra, e uma muito maior, que foi a de 13 anos. E aí o Ference teve que ir pra batalha novamente. E essa guerra, gente, começou a deixar o país muito endividado. Porém, o nosso casalzão não ficou abalado, não, e prestou dinheiro até pro rei. Então aí o rei ficou em dívida com eles, o que ajudava a passar um pano ali pra eles. E agora a gente vai falar um pouco do Ference. O Ference, na batalha ali, ele gostava muito, gente. Era o lance dele. Ele amava fazer as torturas e batalhar. Até que ele teve um apelido, que era o Cavaleiro Negro da Hungria, de tão bom que ele era. E gostava de torturar os seus inimigos, arremessando as cabeças dele. Então aí, isso ele contava tudo pra Elizabeth, tá. Então eles tinham isso em comum, ela gostava muito de ouvir também. Meio que esse interesse uniu eles, sobre torturas, que os 2 também já eram bem habituados a fazer no castelo, a fazer com criados. E eles sempre se comunicavam por cartas, tá.
Só que essas cartas começaram a ficar mais agressivas, a falar mais essas torturas. Ele até ensinou ela a fazer uma tortura que era de molhar um papel, botar no meio do dedo dos criados e atear fogo, que ele chamava de chutar estrelas. E ela também tinha a própria criatividade, tá? Vou falar um relato aqui do que ela fez com uma criada. Ela fez a menina se banhar em mel, botou ela pra fora do castelo, trancou o castelo e deixou a menina ser picada por abelhas. E falou ainda que ela não podia reagir, não podia fazer nada, ela tinha que deixar ser picada pelas abelhas. Ela ficou olhando tudo, se divertindo horrores. Então, isso era o hobby do casal, tá? Violentar criados e falar dessas torturas. Teve uma vez que ele até presenteou ela com uma luva de garra pra ela cortar a carne dos criados. Bem de boa, né, gente? E a crueldade de Elizabeth só aumentava durante os anos. Em 1601, ela conheceu uma mulher chamada Ana d'Arvolia e elas ficaram amigas. E a Ana se mudou ali para o castelo para fazer companhia a Elizabeth enquanto Ferrens guerreava. Não se tem muita informação sobre a Ana, de qual família ela veio, de onde ela veio, só que se diz que ela tinha uma aparência muito estranha, muito esquisita, que eles já chamaram ela de bruxa, né? E a crueldade da Elizabeth aumentou ainda mais com a presença ali da Ana, porque ela enfatizava, né? Ela ajudava ali. Gente, só pra lembrar que nessa época não existiam leis trabalhistas, muito menos leis dos direitos humanos. Então os ricos ali, os patrões, faziam o que queriam com os criados. Teve algumas revoltas na época ali, só que os ricos ganharam. Então, nisso, a Elizabeth ficou ainda mais protegida pelas leis que estavam em vigor. Isso, ela se aproveitou e criou câmeras de tortura. Assim, ela também era muito criativa, tá, nas torturas dela. Dependendo da tarefa do criado, ela fazia conforme estava. Você estava bordando uma toalha, errou o ponto. Ela te enchia de agulhas, ela fazia conforme a tua atividade. Só que assim, gente, começou a morrer muita gente nesse castelo e meio que já se tornou fofoca, né? Alguns camponeses tinham medo de mandar as filhas para o trabalho ali no castelo, outros também vendiam as filhas para trabalhar ali no castelo pelo valor ali, né? Na época não dá para se saber. Só que os padres começaram a achar muito estranho. Porque eles, morria alguém. A desculpa que ela dava era sempre alguma doença ali da época, cólera, ou de forma desconhecida. E assim, era muito fácil morrer gente também nessa época, né? A gente não tinha acesso a uma saúde de qualidade, a gente sabe, né? A galera não gostava de tomar banho. Mas os padres também estavam começando a desconfiar, porque quando ele ia benzer, tipo, o caixão era muito grande, não era só pra uma pessoa. Então os padres também começaram a negar, dizer: "Não, não vamos benzer". E daí nisso um padre começou a encrencar com ela, falar que não queria benzer mais, que ela estava fazendo pecado muito, muito grave e que queria autópsia de um corpo. Aí o que que aconteceu? O maridão dela foi lá e falou com o padre. Será que ele fez um rap de respeito à minha Elizabeth? A gente não sabe. Só que funcionou, o padre desencanou ali dela. O Ference morreu com 49 anos. O que foi uma perda muito grande, tanto emocionalmente para ela quanto financeiramente. Ela deixou ali de ganhar alguns dinheiros que ele ganhava por guerra, assim. E aí ela teve que assumir ainda mais com força a administração das propriedades, da contabilidade. Isso começou a deixar ela muito, muito mais estressada. Aí ela teve uma grande, brilhante ideia, que era fazer um grupo ali de torturadores. Tá, eu vou. Agora eu vou falar a formação do grupo de tortura dela. Tinha o Fjork, eu não sei se é assim que se fala, tá? Que era um menino mais jovem ali, mais quieto. Ele era bem caladão, fazia só o que mandava. Tinha a Ana, né, Darvoli ali, que era a mulher meio bruxa ali, essa que estava morando ali no castelo com a Elizabeth. Olana Jó, que era a enfermeira dos filhos da Elizabeth. E essa Olana chamou uma amiga dela, a Dorca. Chamou uma outra amiga dela, a lavadeira, a Kathleen. E essas pessoas ficaram responsáveis por caçar as novas vítimas da Elizabeth. Como eu já mencionei, o Fjork era o pau-mandado delas, era o mais jovem, e era o único homem ali do grupo, né? Ele meio que fazia o que mandava. A Lana, Yolanda e a Dorcas eram as mais cruéis, tirando a própria Elizabeth, né? A Kathleen tava ali por, sei lá, nem era pra tá, porque no fim ela tinha muita dó das criadas e no fim eles acabavam também torturando ela por ela ficar com pena das criadas. E agora eu vou relatar algumas coisas que o grupo fazia e que a Elizabeth, mandante ali, fazia de tudo, né? Só pra vocês terem uma noção de quanto ela era cruel. Ela tava deixando as criadas nuas, nisso ela começava com socos, pontapés, às vezes alfinetes.
E já tem relatos que ela esticou a cara tanto, pegou ali na boca, ela esticou tanto a cara da menina que chegou a rasgar inteira. Ela também mordia os rostos das jovens, arrancava pedaços. A Ana, que era também uma das mais cruéis ali, ela tinha um ritual de dar 500 chicotadas, sempre dava 500 chicotadas em todas as vítimas. Elas usavam tesouras, ferros, queimavam as jovens, cortavam a pele das jovens. E assim, depois de mortas, as vítimas eram jogadas aos lobos que ficavam ali ao redor da propriedade. E aí, um dos boatos mais famosos que existem, e que foi o que gerou a lenda, o mito da Condessa Sangrenta, era de que ela se banhava nesse sangue dessas jovens, porque ela acreditava que ia rejuvenescer ela. E isso veio de quê? Às vezes as torturas eram tantas que ela se banhava em sangue mesmo, completamente, e tinha que trocar de roupa. Ela era muito violenta, essa é a realidade. E assim, teve isso veio do quê? De um relato que aconteceu, que ela bateu na jovem e pegou na boca dela e sangrou. Ela gostou desse sangue que respingou na cara dela. E aí o resto é história. E assim, gente, é importante também ressaltar que pode haver muitas variações da lenda, pode ser exagerada, pode ser só apenas uma fanfic, mas assim, são documentos, são coisas que existem e que eu vou contar aqui pra vocês pra deixar a par. Aí lá por volta de 1609, as coisas começaram a mudar. A riqueza ali começou a esvair e ela se viu passando por condições financeiras precárias, tá? Que ela nunca tinha passado na vida. Isso começou, óbvio, deixar ela cada vez mais estressada, mais preocupada, onde as torturas aumentaram, né? Gente, ela estava completamente sozinha. Os filhos já tinham tomado rumo, fazendo suas vidas, não davam muita importância pra ela, então ela estava sozinha, estava muito estressada. E pra piorar, a amiga dela, Ana Darvolha, que morava com ela, faleceu de uma forma que também não tem muitas explicações. Não se sabe se ela deu o jeitinho dela ou se for por conta de alguma doença mesmo da época. Então, assim, ela estava sem amigos, sem dinheiro. Assim, acho que amigos ela nunca teve, né? Mas ela estava numa situação bem complicada de vida. Aí apareceu uma nova amiga ali pra ela, Arcer Marjóvia. Gente, não sei falar mesmo, tá? Que era a camareira dela. A Arce era bem misteriosa e ela entendia muito de ervas, coisas ocultas, assim. Talvez essa era a bruxa mesmo ali da época, hein, gente? E aí a Elizabeth começou a falar pra ela que estava se achando muito velha, mas assim, ela já estava com 49 anos, né. Lembrando que nessa época não existia preenchimento labial e nem botox, então realmente a idade ia pesar. E aí ela estava falando que estava muito preocupada com isso e que queria, se banhar no sangue ali das jovens camponesas, não estava mais resolvendo o problema dela. E assim, gente, os camponeses já não estavam querendo mais trabalhar ali pra ela, as jovens não estavam querendo mais ir ali trabalhar, porque eles escutavam as histórias, eles sabiam o que estava acontecendo ali, tinha muitos boatos, muitas garotas desaparecidas, então ninguém queria mais pra ali. Aí a Arce teve a brilhante ideia, né, inovadora, que foi de que ela não precisava do sangue das camponesas, elas precisava do sangue de garotas ricas, de nobres. Aí, a Elizabeth teve a ideia de fazer uma escola para ensinar etiqueta a essas jovens nobres da sociedade. Ela chamou de gineceu. Gineceu é um termo ali grego usado para aposentos femininos. Era uma empresa fachada, né? Talvez uma das primeiras empresas fachadas também da história. Essa mulher resolveu criar. E aí a galera começou a mandar suas filhas para estudar ali, porque, né, era um castelo, era uma mulher poderosa até então, com a esperança aí delas aprenderem, eles pagavam dinheiro, então ela juntou o útil ao agradável, né, ela ganhava um dinheiro e também tinha jovens ali pra torturar, pra continuar as violências dela. Só que assim, são mulheres nobres, e os pais começaram a reclamar, a perguntar das filhas o que estava acontecendo. Fora que também teve uma jovem que fugiu com uma faca no pé e, assim, ela não estava sabendo explicar também, né, gente. Como assim? Tava acontecendo muita coisa estranha, as jovens machucadas e também queimadas. Aí começaram a cobrar essas respostas dela. E o que que ela falou? O que que ela começou a dar de desculpa pra isso? Porque a mulher também tem sempre uma desculpa, né. Ela falou que tinha uma jovem ali que enlouqueceu e começou a fazer as violências contra as jovens. Só que os pais não acreditaram, né, tão certo eles. E eles começaram a cobrar pra quem? Para o rei. E aqui começa a tudo decair mesmo pra vida dela, porque o rei Matias,
era o antecessor do Rodolfo. Quem estava devendo ali, quem conhecia a família da Elizabeth era o Rodolfo. Então era o irmão mais novo dele que agora estava no poder. E esse rei Matias II no poder tinha um amigo paladino chamado Gregor Druskor, gente, esses nomes. E ele também conhecia o marido da Elizabeth, o Ference. Ference, né, era um cara que tinha um bom network. Só que ele tinha um respeito ali pela família, pela amizade com o Ferris. Por isso ele queria também apurar os fatos para não cometer injustiça. Ele chegou até a falar com os familiares da Elizabeth, perguntando: "Ah, gente, o que que vocês acham desses rumores e tal?". Aí eles meio que falaram assim: "Ah, prende aí, se ela realmente for culpada, prende aí, faz o que tem que fazer, né? Só não cria um escândalo, não faz um negócio aí desproporções aí a pegar mal pra nossa família". Eles estavam preocupados mais com o nome deles, né? Como sempre, na maioria das vezes é o que acontece. E assim, a família nem aí pra ela. Aí esse homem, o paladino, o Gregory, eu vou chamar ele de Gregory, tá? Não vou falar o sobrenome que é muito difícil. E aí ele começou a fazer essas investigações. Falou com várias pessoas, com vários camponeses, falou com pessoas ao redor ali do castelo. E tinha muitos boatos realmente de sumiços e questões. As histórias estavam se batendo, os pontos estavam se conectando, só que não tinha nada assim de prova mesmo pra acusar ela, sabe. Quando eles conversavam com ela, ela se mostrava muito querida, muito, né, muito cortês. Então assim, aí o que que ele fez? Ele se convidou, tá, para um jantar de Natal, ali na casa da Elizabeth, ele e o rei apenas. Óbvio que ela não podia dizer assim: "Não, não vem aqui", né, ela teve que concordar, imagina, o rei na sua casa. Aí beleza, eles estavam jantando tudo ali, de repente, a Arcê trouxe um bolo meio esquisito, um bolo cinza meio esquisito. Eles comeram esse bolo e passaram mal, gente. Assim, né, daí eles saíram batido. Há boatos de que esse bolo estava envenenado, mas aí a gente não vai conseguir saber de certeza, né. Mas ficou tudo bem, eles não morreram, então talvez ela botou pouco veneno. Só que as pressões ainda continuaram pra saber realmente o que estava acontecendo ali com o castelo da Elizabeth, né, com essas jovens. E aí, no ano novo, o Gregory decidiu fazer uma operação ali no ano novo. Ele chamou alguns homens armados e foi ali rodear o castelo pra ver o que que estava acontecendo. E ele pegou a Elizabeth e a Arcê fazendo um ritual de proteção e segurança ali pro castelo e também contra os inimigos. E nisso, elas fazeram o quê? Citaram o nome do rei assim, ó, pá! Ele ouviu, né? Ficou ali, tava Tava pronto. Nisso ele foi andando ali, ele começou a encontrar corpos de jovens mutilados. Aí era o que ele precisava, tá? Era o que ele precisava. Ele ouviu coisas, ele estava vendo coisas. Aí nisso ele começou a seguir uma trilha de corpos, porque eles não eram organizados. Estava ali uma trilha de corpos de garotas, chegou a uma câmera de tortura e ali ele pegou no flagra o grupo torturando uma garota. A gente não sabe se a Elizabeth estava naquele momento ali já ou se ela não estava, né? É boato, gente. Então, assim, ele tinha tudo o que precisava agora para punir Elizabeth. Ela teve que rodar o castelo, mostrando onde que estava a jovem, soltando essas jovens. Foi encontradas muitas jovens, tá, por ali. Só que em nenhum momento ela confessava a culpa. Ela dizia que ela era inocente, que foram o grupo dela que obrigou ela a fazer as coisas, que ela não tinha nada a ver, que ela ficava com medo deles fazerem com ela. Gente, sendo que ela era rica, poderosa ali, né? Como assim, querida? E assim, ele foi libertando todas as garotas e ela passou o ano novo dela onde? Na prisão do próprio castelo, tá, porque foi isso, gente, ela foi presa naquele exato momento ali, porque não tinha mais como esconder. Ela achou e ela falava que os filhos dela, que a família dela defenderia. Não foi isso que aconteceu também, eles não fizeram nada mesmo. Foi o que realmente eles disseram. Se ela é culpada, julga ela, só não faz virar um escândalo. Presa no castelo para o resto da vida. Assim, gente, uma pena muito leve, né. Só que não foi o mesmo caso do grupo dela. Como eles eram pessoas camponesas ali normais, eles sofreram muito mais. E eu vou contar pra vocês qual foi a pena de cada um. A Yolanda Jo e a Dorca foram torturadas, tiveram os dedos arrancados e jogadas ao fogo. O Frisco, como ele era o menor de idade ali, ele foi decapitado e também jogado ao fogo. A Kathleen, como ela não queria estar ali, ela não queria fazer as coisas, ela foi presa, ficou um tempo presa e depois não se tem mais registro dela, se o que que aconteceu, se ela morreu na prisão, se foi isso. A condenação da Elizabeth foi prisão perpétua no próprio castelo. E assim, gente, ela dizia que a culpa de tudo era dos seus amiguinhos ali do seu clube. A Elizabeth negava
todos os crimes que o grupo dizia. E falava até que quem forçava ela a fazer as coisas era o grupo. E o grupo, ao contrário, né? Cometia tudo e mandava em tudo era Elizabeth. Eles até falaram a quantidade de corpos que foram torturados, né? Que foram por volta ali de 50, eles lembraram. E eles falaram em mais detalhes de todas as violências que as vítimas passavam. Nesse momento que era falado ali das vítimas, várias pessoas começaram a falar: não, mas não foi só isso. Camponeses diziam que era por volta de 300, outras pessoas falavam 201. Tinha uma mocinha que estava lá nesse julgamento com o caderno que afirmou que era 650 corpos. Mas, assim, gente, não dá pra saber, tá? Porque há muito tempo atrás, não tem muitos registros sobre isso. No decorrer dos anos de prisão, ela viveu lá. Ela achava que a família dela ia intervir, defender ela, buscar justiça, tirar ela daquele lugar, provar sua inocência. Só que assim, gente, a gente sabe que não era isso que eles pretendiam, né? Eles ficaram bem longe e ela ficou mais solitária do que já era. Os religiosos, os padres tentaram ir lá conversar com ela, pra ela se arrepender, pra ela buscar a Deus, e ela falava que nada tinha feito, não adiantou nada. Quando chegou o ano de 1614, ela já estava com 54 anos. Ela foi reclamar pra um guardinha que estava com frio. O guardinha acabou não dando muita bola. No outro dia ela amanheceu morta, tá? Provavelmente aí ela morreu dormindo. E foi assim que a lenda se foi. Se foi não, né? Ela está viva até hoje porque ela é inspiração de muita coisa hoje criada na cultura pop. Em breve eu vou citar algumas coisas que ela inspirou de livros, filmes, músicas, séries, tá? Pra vocês terem uma noção da magnitude dela que ela se tornou. Sim, gente, a principal pesquisa deste episódio foi o livro Lady Killers da Dark Side Books. Ali tem várias histórias de mulheres serial killers, então ali a gente tem uma pesquisa vasta e também mostrando essa dualidade, sabe? De tanto mito, realidade da sociedade. Então é bem interessante, tá? Eu indico pra vocês. Mas agora eu vou falar o que veio de inspiração aí, né? O que surgiu na cultura pop aí de inspiração da Condessa Sangrenta. O filme Condessa Drácula, de 1970. A gente tem o livro do sobrinho do Bram Stoker, Take Stroke, que é o livro de Anasdrace, de 2009. A gente tem um episódio de American Horror Story, onde a Lady Gaga é uma condessa que se banha em sangue. Aí uma referência direta à nossa Elizabeth Bathory. E assim, gente, existiu também várias bandas de black metal que se inspirou nela, tá? Elizabeth Bathory se tornou um símbolo da decadência aristocrata. Não dá pra negar que ela se tornou uma lenda, né? Também foi cercada de solidão e mistério. Se é verdade ou não, isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. A resposta se perdeu no tempo, mas uma coisa é certa: o sangue nunca secou. E, gente, esse foi o primeiro episódio do Falando Horrores. Se vocês gostaram, comenta aqui o que acharam da história. Se a escala do medo está certa, aqui é 0 raios, né? O que vocês acharam. Se dá medo, não dá medo. Então, é isso. Vejo vocês no próximo episódio, que é semana que vem.